Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. Ninguém pode ouvir a voz do meu coração, por mais que eu grite aqui, o grito será em vão. Eu falei com Deus, mas acho que não me ouviu, pois Ele ainda não deu o que meu coração pediu. Desprezado eu me sinto, sem ter aqui um ombro amigo, faz caminho, clamando até Deus ouvir. Não se esconda de mim, não se esconda. Tu és a rosa que Jesus plantou na terra. Entre os espinhos, seu perfume é suave. E lá do céu, o nosso Deus, o Criador, quando olha essa rosa, troveja com amor. Gente, eu aqui de novo. Hoje ainda é sexta-feira. Eu tinha falado pra vocês no vídeo passado que eu tava aguardando chegar umas coisinhas, mas hoje é o dia que eu gravei o vídeo, que já foi ao ar no domingo. Até vou deixar um pedacinho aqui no final dele falando que continua, porque depois que eu terminei de fazer a faxina aqui, que eu arrumei tudo, aí eu ia entrar pra tomar banho, o Mercado Livre gritou aí no portão, os rapazes da entrega, né? Aí eu fui atender, eram as formas. Então eu vou abrir aqui as formas com vocês. Vou ao mercado ainda hoje, gente, se Deus me der força, porque eu tô muito cansada, mas eu prefiro ir hoje porque amanhã eu tenho o aniversário da minha sobrinha pra ir, senão eu vou ficar com muita coisa pra fazer amanhã. Prefiro já ir eliminando assim por etapas. Então eu vou abrir as formas aqui com vocês. São duas formas, gente. Eu comprei esse kit aqui, essa porque eu já queria mesmo, e essa porque daí eu posso indicar pra vocês, tá? Então eu sempre testo primeiro, né, pra depois poder falar pra vocês se é legal ou não. Essa é um pouco parecida com aquela que eu já tenho, mas aquela que eu já tenho, gente, ainda é mais bonita que essa aqui. Olha, gente, que linda essa forma. A cor dela, só que não é tão assim chamativa, né? Tão bonita. É uma cor que é mais comum. Mas, gente, o modelo é muito, muito bonito mesmo. Olha só. Imagine o bolo que vai ficar muito lindo, né? Então, essas formas aqui, elas são de alumínio fundido. É o que eu falei pra vocês. Consegue tirar o bolo ainda quente aqui da forma e sem desmanchar, gente. Ela fica linda. Você pode usar desmoldante, né? Ou tem aqueles spray. Eu uso com margarina mesmo e sempre deu certo, tá? Olha só, gente, é lindíssima também, porém é uma coisa que eu acho, tá? Eu acho que a outra ainda é mais bonita. Por isso que essa aqui também é bem mais barata do que a outra. Só que a outra a gente não acha, né? Mas essa tá linda também, gente, ó. Aí quando você faz o bolo, depois você coloca o recheio aqui dentro, ó, e ele escorre por aqui. Fica muito bonito também. Ó, é alumínio fundido também. E essa, gente, é no rose gold, né? No cobre, no caso. Olha que linda. Linda, linda, linda. Eu amei as formas.
Naquela sexta-feira, o dia amanheceu comum, mas dentro de mim havia aquela expectativa boa que o final de semana traz. Eu tinha um plano, simples aos olhos de alguns, mas para mim carregado de significado: preparar uma mesa posta no domingo, Dia dos Pais. Não era só sobre pratos, talheres e flores. Era sobre amor traduzido em gestos, sobre eternizar num café ou almoço, a gratidão por tudo que vivemos juntos. Peguei a bolsa, a lista mental de compras e fui ao mercado. Entre corredores de frutas frescas, pães que perfumavam o ar e flores que pareciam sussurrar histórias de cuidado, fui colocando no carrinho cada detalhe pensado. Escolhi como quem prepara não apenas uma refeição, mas um altar de gratidão. Enquanto andava entre as prateleiras, lembrei-me das palavras do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Sempre acreditei nisso, mas vivenciar é diferente de apenas crer. E naquele momento, eu sabia, estávamos vivendo essa promessa, mesmo que ela tivesse demorado para florescer. O plano era simples. No domingo, dia de honrar os pais, eu montaria uma mesa linda, digna do homem que escolhi para ser o pai da minha filha. Não um pai perfeito, porque isso não existe, mas um homem real, com acertos e falhas, que nunca deixou de colocar a família em primeiro lugar. Naquele carrinho, junto com o pão, o suco e as pequenas delicadezas para compor o cenário, eu levava também um pedaço da nossa história. Lembranças de dias em que não podíamos comprar o que queríamos, mas sempre dávamos um jeito de ter o que precisávamos. Momentos em que ele, meu marido, trabalhava com um fôlego quase sobre-humano para que nossa filha tivesse oportunidades que, em teoria, eram para outros, para os de condição melhor. Eu sabia que, naquele domingo, não seria apenas uma mesa posta, seria uma declaração silenciosa. Eu vejo, eu sei, eu reconheço tudo que você fez por nós. E, enquanto colocava as compras no carro, o coração já se aquecia com a ideia de ver o sorriso dele. Aquele sorriso que sempre carrega o peso da luta e a leveza de quem ama de verdade. Mas o que eu ainda não sabia é que a vida, sempre ela, com seu jeito misterioso de mudar os planos, tinha preparado outro roteiro. O domingo chegou, mas não da forma como eu havia sonhado. Na véspera, minha filha começou a se sentir mal. Febre, aquele olhar cansado e um corpo que só pedia descanso. E ali, diante dela, percebi mais uma vez que a vida não se mede pela estética perfeita que imaginamos, mas pela prioridade de cuidar do que é essencial. A mesa posta podia esperar. As flores poderiam murchar, o pão endurecer. Mas o amor de mãe e o cuidado com quem a gente mais ama, isso não tem adiamento. Passei o domingo ao lado dela, ajeitando o travesseiro, medindo a febre, preparando chás, acariciando seus cabelos. E o que era para ser um dia de celebração com pratos e talheres, se transformou em um dia de silêncio e oração. O Salmo 127 ecoava dentro de mim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. De que adianta uma mesa perfeita se o coração da casa está abatido? Enquanto ela dormia, olhei pela janela e pensei em quantas vezes na vida fomos obrigados a mudar os planos. Quantas vezes o hoje não saiu como a gente queria, mas ainda assim se tornou parte de uma história bonita, porque foi regado de amor. Pensei no meu marido. Ele se abala, mas nunca deixou que os imprevistos o desanimassem. Quantas vezes ele também deve ter olhado para os próprios planos desmoronando e, mesmo assim, decidido ficar firme e continuar caminhando. Naquele domingo, mais uma vez, ele estava ali, silencioso, atento, ajudando no que podia, cuidando comigo, levando ela ao médico e acompanhando tudo, pois sabe que sou mole para coisas médicas. Então cuidava dela e de mim. A verdade é que, no fundo, os melhores pais não são apenas os que compram presentes ou fazem festas. São aqueles que, nos dias silenciosos, estão presentes, que sabem mudar o roteiro sem reclamar, porque entendem que família vem antes de qualquer cenário ideal. O domingo passou sem mesa posta, sem pratos alinhados, mas não sem amor. E talvez, só talvez, Deus tenha usado aquele dia para me lembrar que a beleza da vida está justamente em entender que nem sempre as coisas vão como planejamos. E está tudo bem, porque no tempo certo, Ele faz tudo perfeito. A segunda-feira amanheceu com outro brilho. O corpo da minha filha estava mais leve. A febre havia ido embora como quem deixa o campo depois da tempestade. E no lugar da preocupação, nasceu em mim uma vontade imensa de agradecer. Talvez, para quem olha de fora, fosse apenas mais um dia comum da semana, mas para mim,
era o nosso Dia dos Pais atrasado. Um dia para finalmente colocar sobre a mesa tudo aquilo que o domingo não permitiu. Enquanto abria o armário e retirava as louças, eu pensava no quanto a vida é generosa quando a gente aprende a esperar. A Bíblia diz, em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E ali, entre guardanapos e talheres, eu entendia. A celebração não perdeu o valor só porque mudou de dia. Comecei a estender o jogo americano, como quem prepara um cenário para um filme que conta a nossa história. Coloquei pratos como quem diz, nós chegamos até aqui, juntos. Ajustei os copos como quem lembra, você nunca deixou faltar nada, mesmo faltando. E espalhei as flores como quem declara, aqui habita amor, cuidado e perseverança. O sol entrava pela janela e iluminava cada gesto meu. Era como se Deus estivesse sorrindo, aprovando aquela decisão de não deixar passar em branco o que merece ser lembrado. Enquanto arrumava, pensei nele, no homem que conheci antes mesmo de saber tudo o que viveríamos. Ele não veio com garantias. Nenhum de nós veio. Mas com o tempo, percebi que o que ele tinha para oferecer era mais precioso do que qualquer riqueza imediata. A disposição de lutar todos os dias por nós. Naquele momento, enquanto a mesa ganhava forma, o meu coração também se organizava. Não era só a decoração, era um altar de gratidão, um lembrete de que as bênçãos não vêm todas de uma vez, mas se constroem aos poucos, como uma mesa que se monta peça por peça. E quando tudo estava quase pronto, percebi que aquela segunda-feira tinha virado um domingo. Não no calendário, mas na essência. Porque o dia certo para honrar quem amamos é sempre o dia que escolhemos amar. Com a mesa quase pronta, fui para a cozinha finalizar o que completaria aquele cenário. Um bolo de chocolate, denso e perfumado, que já se tornara quase uma tradição nas nossas celebrações, e um patê de grão de bico cremoso, que sempre me lembra como o simples pode ser sofisticado quando é feito com amor. Enquanto mexia a massa do bolo, lembrei de quantas vezes cozinhei em cozinhas pequenas, com utensílios improvisados, fazendo render o pouco que tínhamos. Não importava se era domingo ou segunda-feira, sempre havia um jeito de transformar qualquer refeição em um banquete, porque o que alimentava de verdade não era só o prato, mas a presença, a união e o carinho de quem se sentava junto. O cheiro do chocolate começou a se espalhar pela casa, como um abraço invisível que preparava todos para o que viria. E o patê, tão simples e ao mesmo tempo tão rico em sabor, me fez pensar em como a nossa vida também foi assim, ingredientes humildes, misturados com paciência, perseverança e fé, até se tornarem algo extraordinário. Enquanto decorava o bolo, pensei nele, no homem que tantas vezes chegou em casa exausto, mas ainda assim com um sorriso para nossa filha, no pai que, mesmo sem ter grandes ganhos no passado, nunca deixou faltar o essencial, e muito mais do que isso. Fez questão de que ela tivesse oportunidades que, para muitos, seriam um luxo inalcançável. O Salmo 37 veio à minha mente. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Era exatamente isso. Não porque sempre tivemos abundância material, mas porque Deus sempre nos sustentou, muitas vezes através do esforço dele, que nunca se conformou em dar menos do que o melhor que podia. E naquele dia, cada colherada do patê, cada fatia do bolo, carregava muito mais do que sabor. Carregava a história de um pai que sacrificou horas, sonhos e até o próprio descanso para que a filha tivesse o mundo aos seus pés. Quando coloquei o bolo no centro da mesa, percebi. Ele não era apenas uma sobremesa. Era um símbolo de que, assim como aquela receita, a vida é feita de misturar coisas boas e difíceis, paciência no processo e fé no resultado. E eu sabia que quando ele se sentasse naquela mesa, não estaria provando apenas o que fiz, mas tudo o que construímos juntos. Existem histórias que ninguém vê, mas que sustentam tudo o que é visível. E a nossa está cheia desses capítulos silenciosos. Dias em que o mundo via apenas mais um homem comum, mas eu via um guerreiro. Lembro de quando as contas apertavam e o saldo no banco era quase uma linha reta no zero. Quando a gente se perguntava como iria dar conta da semana, mas ele de alguma forma
encontrava uma solução. Não eram milagres caindo do céu, eram milagres que vinham pelas mãos dele, que trabalhava na segunda-feira, para que na terça a gente tivesse o suficiente para colocar combustível e levar nossa filha ao conservatório. Ele nunca mediu o tamanho do esforço. E se mediu, nunca disse. Aprendeu a fazer laços de pérola comigo, para bordarmos os chinelos que a gente fazia nas madrugadas para vender e poder fazer com que nossa filha continuasse a estudar. Porque para ele, ver nossa filha estudando balé, piano, violoncelo, coisas que na visão de muitos eram para os ricos, não era luxo, era investimento, era sonho, o sonho dela. E qual pai não sonha os sonhos do filho? E mesmo quando as circunstâncias diziam não dá, ele respondia com um vou dar um jeito, e dava. O que me impressiona até hoje é que ele não fazia isso buscando reconhecimento. Nunca ouvi da boca dele, olha o que eu faço por vocês. Ele simplesmente fazia, porque para ele, família vem antes de tudo. Ele entendia, sem precisar de discursos, o que Provérbios 13:22 ensina. O homem de bem deixa a herança para os filhos de seus filhos. E essa herança não é só dinheiro, é exemplo, é caráter, é a certeza de que amor verdadeiro sabe sacrificar. Quantas vezes ele adiou sonhos pessoais para que nossa filha pudesse viver os dela? Quantas vezes vestiu a mesma roupa, deixou de comprar para si, para que ela tivesse o uniforme novo, a sapatilha de ponta, a partitura especial? E nunca, nem por um instante, deixou transparecer cansaço ou arrependimento. Hoje, olhando para trás, vejo que esses foram os anos mais ricos da nossa vida. Ricos não de ouro ou de cifras, mas de lições. Aprendemos que a mesa pode estar simples, mas se for cercada de amor e entrega, ela é farta. Aprendemos que a alegria de um pai não está no que ele recebe, mas no que ele é capaz de dar, mesmo que isso custe noites mal dormidas e dias de luta. E é por isso que, ao montar aquela mesa de segunda-feira, meu coração não estava apenas comemorando o Dia dos Pais. Estava erguendo um monumento invisível a todos esses momentos que ninguém viu, mas que Deus registrou. Porque a Bíblia diz em Mateus 6,4 que teu pai que vê o que é feito em secreto, te recompensará. E eu sei, ele já começou a recompensar. Houve um tempo em que um piano novo era apenas um sonho caro demais para caber no nosso orçamento. Ela estudava no piano velhinho que tinha, tocava pianos bons em salas que não eram nossas, e cada tecla que soava parecia dizer, um dia você terá o seu. E esse um dia parecia distante, quase impossível. Mas eu sabia, e ele também sabia, que um pai como o meu marido não mede a distância entre um sonho e a realidade. Ele mede o amor. E amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um caminho. Foi então que aconteceu. Ele tinha um FGTS para receber. Era a reserva do fundo de trabalho, aquele valor que muita gente guarda para emergências ou para investir em algo seguro. Mas para nós dois, não havia investimento mais seguro do que a felicidade e o futuro da nossa filha. Lembro do dia em que ele me disse: apareceu um Fritz, é uma oportunidade. Vou comprar o piano para ela em troca do meu tempo de trabalho. Meu primeiro impulso foi pensar no risco, no que poderíamos perder entre aspas, mas o brilho no olhar dele não deixava dúvidas. Não era sobre gastar, era sobre plantar. E assim ele fez. Pegou todo o tempo e trocou pelo piano, digno de quem levava a música a sério. Não se importou com o que os outros pensariam. Não se preocupou com o fato de que, por um tempo, teríamos que nos reorganizar financeiramente, porque ele sabia que, no futuro, esse gesto não seria apenas lembrado. Ele seria ouvido, tecla por tecla, nota por nota. E, de fato, foi assim. Cada vez que nossa filha tocava naquele piano, não era só música que saía dali. Era a prova de que, quando alguém ama de verdade, está disposto a abrir mão do próprio conforto para ver outro sorrir. Olhando hoje, entendo que aquele piano foi mais do que um presente. Foi um marco. O momento em que percebi que as mãos que sustentavam nossa casa não só seguravam o peso do dia a dia, mas também empurravam os nossos sonhos para mais perto da realidade. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E ele entendeu isso como poucos. Não era apenas sobre ensinar com palavras, mas sobre ensinar com exemplos, com atitudes que se tornam lições eternas. Hoje, quando lembro daquele dia,
vejo que o som mais bonito que o piano fez não foi nenhuma peça clássica perfeita, foi o som silencioso da perseverança. O som de um pai que decidiu acreditar junto com a filha, mesmo quando o mundo dizia que era impossível. Antes desse piano que citei anteriormente, e muito antes do som majestoso das teclas de um piano de cauda encher a nossa casa, houve um caminho. E esse caminho começou com um gesto que talvez poucos percebessem a grandeza. Na época, nossa filha já estava em um nível avançado no estudo de música, mas o piano que tínhamos em casa já não atendia ao que ela precisava. Era limitado, cansado pelo tempo, quase um obstáculo. Ele percebeu isso antes de qualquer um, porque um pai de verdade enxerga a necessidade antes do pedido. Foi então que, com a mesma criatividade que usou tantas vezes para sustentar nossa família, ele fez um acordo. Trocou mão de obra por um piano digital melhor. Não era ainda o ideal. Quem é pianista gosta de piano acústico, aquele que produz o próprio som, mas era o que traria um salto para os estudos dela. E para ele, aquilo já era vitória. Mas Deus, que conhece cada sonho escondido, já estava escrevendo capítulos que nem ousávamos imaginar. Depois veio o terceiro piano, aquele muito bom, comprado com o fundo de trabalho dele, um instrumento digno, que parecia dizer, agora sim, você pode voar mais alto. E enquanto ela tocava, nós prometíamos que um dia daríamos a ela um piano de cauda. Era o sonho de infância dela, um sonho que a gente colocava na prateleira dos, entre aspas, bem distantes. Na minha cabeça, ele viria só depois da casa nova, que ainda também era apenas um sonho, viria somente quando tudo estivesse no lugar. Mas Deus não trabalha com as nossas lógicas limitadas. Ele não precisa seguir a ordem que imaginamos. E um dia, de forma tão grandiosa que ainda me faltam palavras, o piano de cauda chegou antes de todos os planos certos. Chegou como quem diz, eu faço além do que vocês pedem ou pensam. Foi como viver Efésios 3:20 diante dos nossos olhos. Para quem um dia sonhou apenas em ter um piano, de repente ver 4 na mesma história é quase surreal, mas é assim que Deus exalta, não apenas entregando o que pedimos, mas multiplicando até transbordar. E no meio desse caminho, ainda houve mais um presente que parecia impossível. Aos 18 anos, demos a ela um tour pela Europa. Nós, que mal tínhamos saído do nosso estado, vimos nossa filha pisar em terras distantes, conhecer lugares lindos, viver experiências que nós mesmos nunca tivemos. E como pais, descobrimos que o maior prazer não é viver todos os sonhos, é ver nossos filhos realizando os deles. Hoje, olhando para trás, entendo que cada tecla tocada nesses pianos carrega não só música, mas a melodia da fidelidade de Deus, e que cada promessa feita no silêncio foi afinada pelo tempo certo. O dia em que o piano de cauda chegou, não foi apenas a entrega de um instrumento, foi a entrega de um capítulo inteiro escrito pelo próprio Deus. Aquele som grave e profundo, antes mesmo de ser tocado, já dizia, eu cumpro promessas. Quando ele foi colocado no lugar, olhei para o meu marido e por um instante, tudo voltou à minha mente como um filme rápido. As contas apertadas, os não dá, que juntos transformamos em vai dar sim, as noites em claro pensando em como manter os estudos da nossa filha, as vezes em que a gente fez compras contando cada moeda, e mesmo assim, nunca deixamos de acreditar que dias melhores viriam. Nós éramos aqueles 2 bobinhos, de quem muitos riram, que alguns desprezaram por não ter nada, que foram até desacreditados. Mas ali, diante daquele piano de cauda, eu sabia, Deus nos pegou pela mão e nos colocou em um lugar que ninguém imaginava, não para provar nada a ninguém, porque a gente nunca buscou isso, mas para mostrar que quando Ele exalta, ninguém consegue esconder. Era como viver o Salmo 23:5 em carne e osso. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. A verdade é que, quando Deus resolve te honrar, Ele não faz de forma discreta. Ele permite que até aqueles que duvidaram vejam, não para envergonhá-los, mas para que saibam que é Ele quem escreve a história. E o mais bonito é que, apesar da grandiosidade desse presente, continuamos sendo os mesmos de antes, com o mesmo coração, a mesma essência, porque a nossa alegria nunca esteve nas coisas, mas no Deus que as deu. O piano de cauda era o sonho de infância da nossa filha, mas também se tornou um símbolo para nós.
Um lembrete de que mesmo quando parece impossível, Deus continua trabalhando nos bastidores. De que a promessa pode até demorar, mas quando chega, vem com a assinatura dele. E a assinatura de Deus é abundância. E naquele dia, enquanto minha filha passava as mãos pelas teclas, eu soube que o som que saía dali não era apenas música, era o som de anos de luta, fé e perseverança ecoando pela casa. O Dia dos Pais, para mim, nunca foi sobre presentes caros ou palavras ensaiadas. Sempre foi sobre reconhecimento. Reconhecer o homem que não só esteve presente, mas que colocou a família acima dos próprios interesses. A Bíblia é clara quando diz, em Provérbios 27, o justo anda na sua integridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Essa integridade não se constrói com discursos, mas com escolhas diárias, muitas delas silenciosas. Vi ele sair cedo, voltar tarde, enfrentar trabalhos que não eram o que ele queria para si, mas que garantiam o que nossa família precisava. Não é colocar alguém num pedestal perfeito, mas reconhecer que, com erros e acertos, essa pessoa construiu um legado que vai muito além do que é visível. E no caso dele, esse legado se traduz em mais do que pianos, viagens ou mesa posta. Se traduz em exemplo. Quando penso no que ele fez pela nossa filha, percebo que ele cumpriu o que está em Deuteronômio 6:7, onde Deus instrui que devemos ensinar aos filhos, falar do caminho enquanto andamos, nos deitamos e nos levantamos. Ele ensinou com a vida, mostrou que amor não é só palavra, é ação, e que o sustento de uma casa vai muito além de dinheiro. É feito de presença, de esforço e de oração. Por isso, no Dia dos Pais, o maior presente que posso dar é essa mesa posta. Não porque ela tem pratos bonitos ou flores, mas porque cada detalhe diz: eu vejo, eu sei e sou grata por tudo. Sei que há muito peso nos ombros dele, e ele o carrega com a leveza de quem ama de verdade. Ser pai e ser mãe também não é algo que acontece só uma vez por ano. É um chamado diário, um exercício constante de amor, paciência e renúncia. Nossa filha já vai fazer 21 anos, e à medida que ela cresce, percebo que nós também estamos crescendo com ela. Não somos os mesmos pais que éramos quando ela deu os primeiros passos ou tocou as primeiras notas no piano. Hoje, entendemos coisas que antes não entendíamos. Aprendemos, talvez da forma mais desafiadora, que ela não é nossa extensão. Ela é um ser único, com pensamentos, escolhas e caminhos próprios. E que, por mais que a gente queira, não podemos moldá-la à nossa imagem. Podemos apenas oferecer raízes para que ela saiba de onde veio e asas para voar para onde Deus a levar. Isso exige de nós algo que, às vezes, é mais difícil do que prover ou ensinar: respeitar e amar, mesmo quando é diferente do que imaginamos. Aceitar que o controle não está em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. E que o nosso papel, como pais, é sermos abrigo e não algema, é sermos referência e não imposição. Olho para o meu marido e vejo nele essa disposição de aprender todos os dias. Mesmo com erros e acertos, ele se mantém presente. Mesmo sem saber todas as respostas, ele não foge das perguntas. E isso, para mim, é ser um pai verdadeiro. Provérbios 22:6 nos lembra: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas à medida que os anos passam, entendo que essa instrução não é só sobre falar, é sobre viver junto, errar junto, pedir perdão quando necessário e continuar caminhando lado a lado. O Dia dos Pais é hoje, foi ontem e será amanhã, porque todo dia em que ele escolhe amar, respeitar e cuidar, ele está celebrando essa missão que Deus lhe confiou. E eu, como esposa, só posso agradecer a Deus por ter me dado um parceiro que entende que paternidade é mais do que prover, é participar. Com o tempo, percebi que as conquistas podem nos levar a dois lugares: ou para cima, onde Deus é exaltado, ou para um pedestal onde nos colocamos sozinhos. E a diferença entre um e outro é a humildade. Mesmo com tudo o que alcançamos, os pianos, a casa nova, as viagens, a mesa farta, nossa essência continua a mesma. Ainda nos emocionamos com coisas simples, ainda damos valor a pequenos gestos,
Ainda preferimos a companhia um do outro a qualquer luxo. O meu marido, que um dia trabalhou na segunda para que na terça tivéssemos combustível para levar nossa filha ao conservatório, é o mesmo homem que hoje se alegra em sentar à mesa para comer um bolo caseiro. Ele sabe que nada disso é por mérito próprio, mas pela graça de Deus. E talvez seja isso que nos mantém firmes. A consciência de que tudo é presente, nada é posse. Filipenses 4:12 ecoa como uma verdade em nossa história. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Essa é a lição que carregamos no coração. Feliz Dia dos Pais a todos que celebram esta data. Às minhas amigas inscritas, desejo que hoje seja um dia de gratidão e carinho com seus pais. Para aquelas que já se despediram deles, ou que sentiram a ausência desde sempre, deixo o meu abraço apertado e o desejo de que Deus conforte e preencha cada vazio. Agradeço ao meu pai, que tanto amo, por tudo que é e sempre foi para mim. E ao meu marido, pelo pai incrível que é para nossa filha. Meu respeito e gratidão eternos.